Graça e paz para todos, irmãos. Canal da Fé, você pergunta e a Bíblia responde. Devo congregar para servir a Deus ou não? O que a Bíblia diz? Isaías 45, 20. Olha só. Isaías capítulo 45, versículo 20. Diz: Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Meu Deus, olha só, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Olha só o versículo 22, que maravilha. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Povo de Deus, criaturas em geral, gravem bem esse versículo. Devemos congregar? Sim, devemos congregar. Por quê? Porque é na igreja que aceita Jesus, ou pode aceitar Jesus, em um culto no lar, numa garagem, em uma oração, qualquer lugar você pode aceitar Jesus. Mas existe esse termo, aceitar Jesus? Sim, está em Romanos 10, 9. Aquele que me confessar, eu confessarei. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Confessar é confiar, é acreditar. Marcos 16,15 está escrito: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. E o batismo? É na igreja que tem o batismo, é na igreja que tem os ensinamentos de batismo, é na igreja que tem grandes líderes e professores conhecedores da Bíblia para nos ensinar. Agora, se você estiver em uma igreja ou em uma reunião que não estão ensinando a Bíblia, a palavra de Deus completa para você, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sai desta igreja, porque é seita. Então, como os irmãos podem ver, devemos congregar sim, é bíblico, é na igreja que tem reuniões, que tem ensinos, que tem oração. Existe um versículo maravilhoso que diz: congregai-vos e vinde, porque quando vier as tentações, estejais vós revestidos de poder. É na igreja que nós congregamos, é que nos revestimos de poder. Tem como eu servir a Deus no monte de oração? Não. Lá não tem a Santa Ceia para você ficar alimentado espiritualmente. Tem como eu servir a Deus em casa? Não. É congregando, mas numa igreja que tem a presença do Espírito Santo. Mas, pastor, qual é a igreja que tem a presença do Espírito Santo? Qual é a igreja que é do Senhor Jesus? Qual é a igreja que não é identificada como seita? Vou passar para vocês. Olha só que maravilha. O que é uma seita? O que é uma igreja? O que é uma seita? O que é a igreja que é seita? Quais são? Eu fiz aqui uma lista de igreja e de seitas. Mas o que é seita? Seita é uma denominação ou uma organização que não obedece os mandamentos do Senhor Jesus, não obedece à Bíblia. Obedece a um governo, obedece a um segmento, mas não obedece à Bíblia. Vamos ver, seita. Olha só. Seitas malignas. Umbanda, não usa a Bíblia. Linha branca, que seja linha preta. Quimbanda, macumba,
Espiritismo segundo Allan Kardec, Igreja Católica, Igreja Satânica, Maçonaria, Espiritismo segundo Chico Xavier, Espiritismo Seixonoye, Budismo. Essas não obedecem os mandamentos de Deus e ainda usam símbolos e imagens e esculturas, símbolos satânicos. E 1/3 dos anjos caídos regem nessas igrejas. Esses segmentos não obedecem os mandamentos do Senhor. Aqui não tem batismo, não tem arrependimento dos pecados, batismo com imersão. Aqui não tem a Santa Ceia, que é o pão, o corpo e o suco da uva ou vinho, o sangue do Senhor Jesus. Agora eu quero apresentar ao mesmo tempo para vocês as igrejas que obedecem à Bíblia. Olha só, voltando aqui, Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja não obedece à Bíblia. Nela não tem o batismo com imersão, como Jesus foi batizado. Nela lá não é Jesus o único caminho, não é. Não tem a Santa Ceia, o pão e o suco, lá não tem. E eles não obedecem os mandamentos do Senhor. Não é procedente de Jesus e seus discípulos. Sai correndo dessas seitas se você quiser salvar a tua alma. As igrejas que obedecem à Bíblia, Assembleia de Deus e derivados que saíram dela, Igreja Batista, Presbiteriana, R.R. Soares, Universal, Mundial, Metodista, Adventista, Wesleyana e outros que saíram destas. Exemplo, comunidade, e existe também outros títulos. Mas, desde que essas também obedecem os mandamentos do Senhor e tem o batismo com imersão, como foi batizado Jesus, não um pouquinho de água na testa, não, com imersão, é imergir o corpo todo, mergulhar na água. E tem também a Santa Ceia do Senhor Jesus, que é o corpo e o sangue. Caso contrário, são seitas. Mesmo a lista da direita, se não estiver obedecendo os mandamentos do Senhor, são considerados seitas. A lista da esquerda não obedecem à Bíblia, obedece a um país que assassinou Jesus, assassinou seus discípulos, jogou o povo cristão daquela época no Coliseu, tocaram fogos e também soltaram dezenas de leões famintos para estraçalharem aquele povo para negar Jesus, e eles morreram e não negaram Jesus. Quando aceitamos a Jesus, temos o Espírito Santo de Deus e ele muda a nossa história, muda a nossa vida. O primeiro passo é aceitar Jesus como único Salvador. Está escrito, Romanos 10:9. Segundo passo é o batismo nas águas, depois a ceia do Senhor e obedecer todos os mandamentos do Senhor. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho,
honrar pai e mãe, guardar os mandamentos do Senhor. O dia santo do Senhor é muito importante, o dia santo do Senhor. Quando aceitamos a Jesus, passamos a ter o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Ele liberta, cura e transforma. Que você possa meditar, Canal da Fé. Teremos mais novidades. É bomba, é guerra. Estamos no final dos tempos. Sai correndo das seitas e aceite a Jesus nas igrejas que obedecem os mandamentos do Senhor. E se você chegar a uma igreja e estiver lá a proibição de dar glória a Deus, esta igreja não é do Senhor Jesus. Se nesta igreja tiver oração, mas se não tiver a Santa Ceia, ela não é do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa te iluminar. Inscreva no nosso canal, teremos mais novidades. Jesus está voltando. Venha como está, não se prepare para aceitar a Jesus. Venha como está, só vale a preparação dele. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.